Bom dia, bom dia. Então vamos começar hoje a nossa manhã confiante e hoje vamos falar sobre um assunto que é particularmente importante, ainda mais numa época em que nós vivemos e passamos por momentos complexos, desafios na nossa vida. A verdade é que todas nós, independentemente da idade, da condição, das circunstâncias, passamos na nossa vida por desafios, passamos por vários desafios. E para nós conseguirmos superar esses desafios, nós precisamos de ter uma habilidade que é fundamental, que se chama inteligência emocional. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esta temática, sobre a temática da inteligência emocional. Nós passamos muitas vezes por ansiedade, passamos por medos, stress, e a verdade é que, infelizmente, nós já estamos a olhar para estas condições, a ansiedade, o stress, a depressão, como algo normal. E eu quero vos deixar aqui um alerta: não é normal. Não é normal. Normal é estarmos bem a maior parte do nosso tempo. Normal é sermos saudáveis. Agora, uma coisa é o que é comum, e o que é comum é que hajam cada vez mais estas situações, estas condições de stress, de ansiedade, de medo, de dúvida, de inquietação quanto ao nosso futuro. Isso é comum. E isso é comum porquê? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que tudo é imediato, tudo tem que acontecer num determinado prazo e isso causa-nos muita ansiedade, gera muito stress. Portanto, a maior parte destas situações que nós vivenciamos tem a ver com situações que acontecem externamente, ou seja, nós vamos trabalhar e as coisas têm que ser feitas rapidamente. Tudo faz com que nós sintamos alguma pressão e alguma ansiedade, mas eu quero vos dizer que existe algo que nós podemos fazer. Nós não conseguimos controlar o exterior. Isto é muito importante termos isto em consideração. Eu não consigo controlar a sociedade, as pessoas, os condicionalismos externos, mas eu consigo aprender a gerir as minhas emoções, os meus pensamentos e ter ações congruentes com aquilo que eu quero. Existe uma frase que para mim tem sido particularmente interessante, que é: nunca vai conseguir resolver inseguranças internas com realizações externas. Nunca vai conseguir resolver inseguranças internas com realizações externas. O que é que isto significa? Significa que, por muito que nós estejamos constantemente à procura de mais, eu quero mais, tem que ser mais, eu tenho que ter mais um carro, mais uma casa, mais um trabalho, mais um... Ou seja, é sempre mais conquistas externas. Só que não são estas conquistas externas que nos vão trazer a segurança interna que nós precisamos para crescer e evoluir na nossa vida. Claro que são coisas extremamente importantes. Nós precisamos também das coisas materiais para termos mais conforto, mais liberdade, mas não são elas, numa primeira instância, que nos vão trazer aquilo que nós queremos, que é a segurança, a confiança, o bem-estar interno. Faz sentido? Nós precisamos de nos libertar. Existe, se nós olharmos, existe aqui efetivamente um desafio, e esse desafio é como é que eu vou aprender a lidar com os condicionalismos que me são autoimpostos. Ou seja, eu tenho horários a cumprir, eu vou conduzir a pé em trânsito, ou seja, nós temos condicionalismos autoimpostos que vêm de fora também, mas o mais importante disto tudo é a forma como eu lido com essas situações. Existe uma lei. Quem fala muito nesta lei é o Dr. Paulo Vieira, com quem eu fiz formação. Ele diz que a lei da autorresponsabilidade diz-nos que 90% é a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece e 10% é aquilo que nos acontece. Imaginem, eu perdi o meu trabalho. Claro que vai-me provocar stress e ansiedade, mas 10% é eu ter perdido o meu trabalho, 90% é o que eu faço nessa condição. 10% é eu estar doente, 90% é a forma como eu lido com a doença. E esta lei 90-10 faz-nos trazer até nós aquilo que eu considero que é um aspecto extremamente importante se nós queremos ter sucesso na nossa vida e bem-estar, que é o poder pessoal. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de decidir como é que eu vou pensar e me sentir. Ninguém. Por exemplo, nós agora, cada um está nas suas casas, são 7h10, 7h15 por aí, e cada um de vocês está a pensar de uma forma, está a sentir de uma forma. Eu não posso influenciar a vossa forma de pensar e sentir.
Também pode estar a dizer, podia estar a dormir mais um bocadinho, podia estar a fazer outras coisas. Ou seja, o nosso pensamento ninguém controla, nem o nosso sentimento. Por isso é que nós temos aqui um grande poder e uma grande força. Só que o que é que acontece? Nós delegamos isso. Quando eu dou o poder a outra pessoa de influenciar a forma como eu penso e sinto, eu estou a delegar o meu poder pessoal. E é isto, na maior parte do tempo, que nos traz ansiedade, que nos traz stress, que nos traz frustração. Imaginem, eu vou trabalhar e tenho colegas de trabalho que não são cumpridores, que estão sempre a implicar. E posso dizer, eu sinto-me assim, eu sinto-me frustrada por causa da Maria, eu sinto-me frustrada por causa da Joana, eu sinto-me frustrada por causa da Érica. Não. Essas pessoas são um gatilho que desperta em mim a frustração. Essas pessoas são um gatilho que desperta em mim a raiva. Faz sentido? Então nós temos que olhar e perceber. Os estímulos externos vão influenciar-me internamente se eu não estiver blindada em termos mentais e emocionais. Mas quando eu me começo a blindar emocionalmente, quando eu me começo a blindar mentalmente, eu consigo lidar melhor com essas situações. E é aqui que entra a inteligência emocional. Daniel Goleman é considerado mundialmente por grandes pensadores, por grandes estudiosos, como o pai da inteligência emocional, embora outros dos senhores, Peter e Myers Salovey, tivessem vindo antes falar sobre a inteligência emocional. Mas em 1995, quem lançou o primeiro livro foi o Daniel Goleman. E uma das coisas que ele vem dizer é que quanto mais nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, mais resultados nós vamos ter na nossa vida. Inclusivamente, fizeram muitos estudos a comparar pessoas que estavam em condições mais ou menos idênticas. E porquê que umas pessoas se saíam melhor do que outras? Porque haviam pessoas que tinham mais inteligência emocional. Imaginem, nós todas estamos na mesma condição. Perdemos o nosso trabalho, ficamos desempregadas. A forma como cada um sai dessa situação depende do nível de inteligência emocional que nós temos. Eu posso começar a ter pensamentos castradores, não sou capaz, não consigo, é difícil, e agora o que é que vai ser da minha vida? E agora, meu Deus do céu, como é que eu vou me sustentar? Eu posso entrar neste registro. Ou então, eu posso olhar e dizer, ok, eu posso chorar, e até é bom que nós libertemos a emoção, eu posso chorar, até posso espernear, mas depois a pergunta que eu me faço é, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Qual é a alternativa para sair daqui? E quando uma pessoa começa a fazer estas questões, ela traz até si o poder pessoal e é considerada uma pessoa com mais inteligência emocional. Então eu queria vos dizer que é extremamente importante nós percebermos que nós temos um grande poder que nós não podemos dar a ninguém. É a forma como eu penso e a forma como eu me sinto. E a forma como eu penso e a forma como eu me sinto vai depois ser tudo encaminhado para a forma como eu ajo. E Viktor Frankl foi um grande senhor que esteve no Holocausto, que perdeu a mulher, inclusivamente, que estava grávida. Ele escreveu um livro que se chama À Procura de um Sentido para a Vida. E ele diz que todos nós temos liberdade para pensar e sentir. E que foi esta liberdade de pensar e sentir que fez com que ele se libertasse daqueles condicionalismos que ele foi sem querer, sujeito. Então, eu estou nesta condição, o que é que eu faço para sair desta condição? Eu sempre que passo por um desafio na minha vida, seja ele de saúde, seja ele em termos financeiros, em termos profissionais, eu pergunto-me, o que é que eu posso fazer que dependa de mim para sair desta condição, para sair desta situação? E há coisas que se calhar não dependem de mim. Eu gostava de melhorar o meu relacionamento com X pessoa. Depende só de mim? Não. Eu posso fazer a minha parte, mas se a outra parte não estiver aberta e receptiva, está tudo certo. Temos que deixar ir e temos que libertar. Existe um grande mal na nossa sociedade e se calhar isso está em nós. Nós queremos controlar os outros.
Nós queremos controlar como é que os nossos filhos vão estar, queremos controlar como é que os nossos colegas vão estar, como é que os nossos chefes vão estar, como é que os nossos liderados vão estar, e isso nós não controlamos. Aquilo que nós controlamos é a forma como nós reagimos ao estado em que eles estão. Mas atenção, eu quero vos dizer uma coisa. Ninguém aqui é tapete. Quando eu digo aqui que ninguém aqui é tapete, é importante cada uma de nós saber impor limites. Nós temos que ter a capacidade de impor limites. Se alguém me maltrata, eu não posso estar sempre ali todos os dias a permitir que aquela pessoa me maltrate. Então eu tenho que ser assertiva, vou expor a forma como me estou a sentir, a minha situação e colocar limites. Se calhar começar a me relacionar menos com aquela pessoa. Lembrem-se de uma coisa, talvez seja uma frase difícil de ouvir, aquilo que eu vou dizer. E quem eu diz é o Paulo Vieira novamente. Cada um vive na sua vida aquilo que tolera. Cada um vive na sua vida aquilo que tolera. E isto é duro de ouvir isto, mas isto são verdades que eu acredito que nos libertam. Cada um vive aquilo que tolera. Quando nós estamos num relacionamento mau, é porque nós estamos a tolerar esse relacionamento. Quando nós estamos num trabalho tóxico, num trabalho cujo ambiente de trabalho é mau, faz-nos sentir aprisionadas, somos nós que estamos a permitir. Ah, Verónica, mas é o meu sustento. E eu acredito que sim. Então o que é que nós fazemos? Nós vamos à procura de outro local de trabalho enquanto nós estamos naquele, mas vamos nos preparar para sair. Não tolerem na vossa vida aquilo que não vos faz feliz. Nem relacionamento, nem condição de saúde, nada. Quando nós deixamos de tolerar, o que é que nós fazemos? Nós pegamos na raiva e utilizamos-la de uma forma positiva, que é canalizar a nossa raiva para agir. Eu deixei de tolerar as enxaquecas. Isto foi um dos pontos que eu agora olho para trás e começo a perceber bem. Até eu já começava a seguir a linha do Dr. Paulo Vieira. Eu já estava tão cansada de perder oportunidades, porque eu perdi oportunidades de, por exemplo, eu estava a dar aulas, eu tinha que sair, havia eventos, eu não ia porque estava com enxaquecas, e eu já entrava num estado emocional de tanta ansiedade quando eu sabia que ia me dar uma crise de enxaqueca, que chegou uma altura que eu disse, isto não pode ser normal. Isto não pode ser só hereditário, isto tem que haver outra alternativa para eu sair daqui. E foi aí que eu peguei na energia da raiva e disse, não chega, eu tenho que encontrar algo para mudar esta condição. E somos nós que temos que mudar as condições nossas para podermos ter a realidade que nós queremos. E isto é válido para trabalho, é válido para relacionamentos, é válido para a nossa saúde. Faz sentido? E a inteligência emocional é isto. Inteligência emocional é eu ter a capacidade de gerir as minhas emoções, os meus pensamentos, e também a capacidade de identificar no outro como é que ele se está a sentir. Só que isto vai implicar que nós desenvolvamos habilidades emocionais. É preciso autoconhecimento, é preciso persistência, paciência, empatia. Ou seja, se nós queremos ter mais inteligência emocional para termos resultados diferentes na nossa vida, nós vamos ter que deixar de fazer aquilo que nós estamos habituadas a fazer e que não nos traz os resultados, para nós desenvolvermos competências emocionais para trazer os resultados que nós queremos. Talvez vamos precisar desenvolver a nossa paciência, a nossa persistência, o compromisso, a ação, a determinação. O que é que neste momento da minha vida eu preciso desenvolver? Eu, quando comecei o meu negócio online em 2017, deixei o meu trabalho como professora, comecei a desenvolver o meu projeto, depois comecei a ver que havia possibilidade de vir para o online, comecei a vir, e eu achava erradamente, hoje eu olho para trás, já passaram-se uns aninhos, que aquilo eu como já dou formação presencial e como já vou às escolas, isto vai correr bem. E eu era uma pessoa pouco paciente, eu vou ser sincera convosco. A paciência não era a minha maior virtude, porque eu achava que tudo, isto tem que ser rápido, isto tem que acontecer. E eu comecei a perceber que uma das maiores competências que eu precisava de trabalhar era a paciência. Porquê? Porque tudo leva um tempo para acontecer.
paciência depois de ter entrado em ação. Não é antes de entrar em ação, porque às vezes nós dizemos, eu tenho que ter paciência e vou esperar. Não, eu vou agir e entre a ação e o resultado eu vou ter paciência e continuar a agir para ter o resultado que eu quero. Porque se calhar o resultado que nós queremos pode ser que leve um mês, um ano, 2 anos ou mais. E a razão pela qual muitas vezes nós não atingimos o resultado é por falta de paciência, é por falta também de persistência. Quantas vezes nós já somos adultas, mas nós ainda agimos como se nós fôssemos criança? A criança quer um chupa-chupa, faz uma birra se não tiver chupa-chupa. Nós também fazemos as nossas birras quando não temos as coisas imediatamente. E aqui é muito importante desenvolver a paciência. E o Daniel Goleman diz, quanto mais nós desenvolvermos estas competências emocionais, maiores serão os nossos resultados. Mas é preciso termos em consideração que nem tudo vai acontecer de uma hora para outra. Reparem, se nós hoje temos o resultado que nós temos na nossa vida, não interessa qual é o resultado, na minha vida pessoal, profissional, financeira, relacional, eu tenho um resultado e esse resultado foi fruto das minhas escolhas, das minhas decisões, da minha forma de pensar, da minha forma de ser, da minha forma de sentir. É normal que se eu quero fazer um processo de mudança, eu vou ter que aprender a deixar ir a forma como eu pensava e sentia e mudar essa mesma forma. E isso vai levar algum tempo. Porquê? Porque nós somos seres de hábitos e hábitos formam pessoas e são esses hábitos que trazem resultados na nossa vida. Por isso, para implementarmos um hábito, antigamente, há cerca de 1 ano ou 2, dizia-se que eram 21 dias. Atualmente, a neurociência vem comprovar que 21 dias já não é suficiente para instalarmos um hábito. Nós precisamos de 21, mais 21, mais 21. Portanto, são 63 dias para nós criarmos um hábito, sem falhar. Ou seja, se eu comecei hoje, hoje eu vou me levantar às 7 da manhã, e comprometo-me a me levantar às 7 da manhã nos próximos 63 dias. Se eu falhar ao 20º dia, tenho que voltar outra vez para trás e começar tudo de novo. Mas é fazendo isto que nós vamos conseguir ter mais resultados. E quando nós falamos de inteligência emocional, a inteligência emocional não vai trazer só resultados para nós, vai trazer resultados para as pessoas que estão à nossa volta. Porquê? Porque depois as pessoas vão começar a olhar para nós e ver que nós estamos diferentes, nós agimos de forma diferente. E é isso que vai fazer com que as pessoas depois queiram estar connosco. Porquê? Porque nós compreendemos as pessoas, porque nós criamos conexão, porque nós não julgamos as pessoas. Dentro da inteligência emocional, para nós desenvolvermos esta grande habilidade, esta grande competência, nós vamos precisar de trabalhar 5 pilares fundamentais. Primeiro pilar, a autoconsciência ou autoconhecimento. A autoconsciência é a capacidade de eu me conhecer. Será que eu me conheço mesmo? Quem sou eu? Quais é que são os meus valores? Em que é que eu acredito? O que é que me condiciona? O que é que neste momento me impede de ter mais resultados na minha vida profissional, pessoal, na saúde? Autoconhecimento e autoconsciência é a base. E a verdade é que a maior parte de nós não para se conhecer. A maior parte de nós nem tem consciência que precisa de mudar, que precisa de desbloquear para poder crescer e evoluir na sua vida. Não são os outros que vão fazer por nós. Somos nós que vamos fazer por nós. Autoconsciência. Segundo pilar, autorregulação ou autocontrole. Ou seja, a capacidade que eu tenho de controlar os meus impulsos, de gerir as minhas emoções. Uma vez que eu já identifiquei, agora eu aprendo a gerir as minhas emoções e os meus pensamentos. E atenção, nós somos seres emocionais. Nós estamos constantemente a ter emoções, constantemente a ter pensamentos. Eu não vou fingir que eles não existem. Eu não vou fingir que não sinto frustração, eu não vou fingir que não sinto angústia, eu não vou fingir que não sinto raiva, eu sinto.
Só que eu permito-me sentir e encontrar estratégias para que no futuro aquela emoção apareça numa intensidade mais baixa. E eu aqui preciso de identificar quais são os gatilhos, ou seja, o que é que faz despertar em mim a raiva? O que é que faz despertar em mim a angústia, a ansiedade, o medo? Cada uma de nós tem gatilhos e estímulos diferentes. Por exemplo, pode-me provocar medo as alturas. Eu ontem, por acaso, o meu marido foi correr, porque ele adora correr. Então foram correr e que é um dos melhores amigos dele, que é meu primo, ele mostrou-me um vídeo em que ele estava a descer quase de gatinhas. E disse, ele a descer assim de gatinhas, porquê? Porque ele tem medo de alturas. E aquilo era mesmo assim a pique. É para ver, ou seja, qual é o gatilho que me provoca medo? Talvez, no caso do meu primo, fosse as alturas que começam a provocar mal-estar, suores, ou seja, as emoções que nós sentimos, elas têm uma manifestação em termos do nosso pensamento, daquilo que nós sentimos e no nosso corpo. Identifiquem quais são as emoções que vocês sentem com maior intensidade e maior frequência e quais é que são as situações, eventos, pensamentos que estão na origem das nossas emoções. Porquê? Porque nós temos a emoção, mas para que essa emoção tenha surgido, pode ter sido por meio de estímulos internos, ou seja, eu tive um pensamento e estou constantemente a ruminar naquele pensamento, ele gerou uma emoção. Mas também eu posso ter gatilhos externos, ou seja, situações, pessoas que podem ter despertado em mim aquela emoção. Mas atenção, não culpar o ambiente e as pessoas por aquilo que eu estou a sentir. Porque imagina, eu estou aqui convosco, andam ali os meus cãezinhos, que eu, agora são três pequeninos e a cadela, e quando eu cheguei cá embaixo, eu assustei porque comecei a sentir raspar na porta. Estou a dizer, eram os cães. Acham que eles queriam me assustar? Não. Como ainda estava tudo escuro, eles não me queriam assustar. Só que eu assustei porque pensei que eles estavam a dormir. Estão a ver depois o que é que a nossa mente começa a fazer? A nossa mente começa a criar um filme mental negativo. E a maior parte do sofrimento do ser humano tem a ver com a nossa imaginação que está sempre focada no negativo. Eu tenho medo do que é que vai acontecer. E se não correr bem? E se? Como já tenho vindo a partilhar convosco, eu não gosto de ir ao dentista. Não gosto muito, não gosto. Mas já estou superando esse medo. E o que é que eu faço? Eu procuro encontrar estratégias para lidar com o medo. Se o medo vem, vem. Se eu fico ansiosa, fico. Eu vou para aí umas 2 ou 3 vezes à casa de banho. E eu sou capaz, e acontece isto. Está na cadeira, o médico deu uma anestesia e eu peço para ir à casa de banho. Eu disse, doutor, já sabe, eu preciso ir à casa de banho e já venho. Vou lá, faço os meus exercícios, sinto-me mais relaxado. Ou seja, todo aquele ambiente faz-me sentir, é o cheiro, faz-me sentir incómodo, mas nem por isso eu vou deixar de fazer aquilo que preciso de fazer. Depois, o que é que acontece? Neste momento, eu encontrei uma equipa médica que me compreende, que não me julgou por eu ter este medo. Por isso é que eu digo, atenção, que vai haver situações, eventos e pessoas, mas somos nós que temos que aprender a lidar com essas situações. Existe uma frase, eu apontei aqui para vos ler. A sanidade, olhem só esta frase, a sanidade é você condicionar o seu bem-estar aos seus próprios atos. Ou seja, a sanidade, a saúde, é eu condicionar o meu bem-estar aos meus próprios atos. E a insanidade é quando você condiciona o seu bem-estar a acontecimentos externos. Eu ontem, quando estava a preparar a nossa aula de hoje, e disse, meu Deus, esta frase faz tanta diferença. É nós percebermos que a nossa saúde, a nossa sanidade depende de nós. E que a minha saúde, a minha sanidade emocional, mental, não pode depender de terceiros e de eventos externos. Quanto mais nós estivermos blindadas emocionalmente, maior será o nosso bem-estar.
Vai-nos acontecer coisas menos boas? Vai. Vai acontecer situações negativas? Vai. Mas nós temos ferramentas e recursos internos que nos permitem olhar para aquela situação de uma forma completamente diferente. E é isto que nós precisamos. Porque nós vamos passar por momentos desafiantes na nossa vida, talvez já tenham passado, eu já passei por momentos muito difíceis, já passei por momentos de falta de saúde, de poder perder a minha filha pequenina quando estava grávida, quando ela nasceu, e foi preciso muita, mas muita inteligência emocional para lidar com isso. E atenção, a inteligência emocional não é reprimirmos as emoções, é eu permito que elas apareçam, mas eu dou-lhes 5, 10 minutos ou se calhar uma manhã para chorar, mas depois eu tenho que arregaçar mangas e ir embora à procura da solução. Atenção, porque também ensinamos muitas vezes as pessoas a reprimir as suas emoções. Nós ensinamos muitas vezes as crianças, não podes chorar, não podes fazer isso. Não, filha, tu podes chorar. Se tu queres chorar, chora. Depois de chorares, então, olha, nós agora vamos ver qual é a melhor solução para isto. O que é que nós podemos fazer diferente? Porque também ensinam que nós não devemos chorar, que é feio, que principalmente um homem não pode chorar. Imaginem a quantidade de pessoas que estão a engolir e a reprimir as suas emoções. E quando nós engolimos, reprimimos as nossas emoções, nós adoecemos. Adoecemos emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Há estudos e vários médicos que estão a estudar isto, principalmente nos Estados Unidos. Canadá, para mim, é dos países onde os médicos estudam mais as causas emocionais. O Dr. Gabor Mate é um grande exemplo. Muitas das doenças que nós temos físicas, elas têm uma causa emocional. E quando a pessoa começa a tratar não só o físico, mas começa a tratar e a blindar-se emocionalmente, ela consegue ter resultados completamente diferentes. E eu posso dizer-vos, com as minhas enxaquecas teve que ser assim. Eu percebi que eu vivia numa ansiedade porque eu queria ter trabalho, porque eu queria dar o meu melhor, porque eu estava a começar, porque eu tenho que mostrar que eu sou boa naquilo que faço. Ou seja, eu vivia uma ansiedade, eu vivia com pensamentos negativos. E se para o ano eu não tenho trabalho na escola? E se a formação não corre bem? Eu tinha... Ou seja, se eu for analisar, era um saco de pensamentos e emoções negativas a adicionar o meu estilo de vida. Não dormia, muitas vezes para estudar, não tinha tempo para mim, não tinha tempo livre, a minha vida era uma correria. Porquê? Porque naquela altura também, quando elas estavam mais evidentes, já tinha casado, queria trabalhar, tinha dívidas, queria pagar as coisas. Estão a ver depois como o nosso emocional, se não estiver bem, o que é que acontece à nossa vida? Nós adoecemos. E há uma autora, a Louise Bourdieu, que ela diz que às vezes a nossa doença é um presente para nós cuidarmos de nós. Porquê? Porque nós não cuidamos da nossa saúde emocional, porque nós não tiramos tempo para nós, porque nós não fazemos uma pausa, porque nós não vamos levar uma massagem. Então, toma lá esta doença porque agora tu vais parar. Só que não tem que ser necessariamente assim. Quem o diz é o Dr. Joe Dispenza. Ele diz tantas vezes: nós não precisamos de mais uma doença, de mais um trauma, de mais um acidente para nós começarmos a cuidar da pessoa mais importante que somos nós. E o maior investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos. Cuidarmos de nós, da nossa saúde. E quando eu falo da saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental. E saúde social, porque nós também precisamos dos outros. Depois nós vamos para um pilar que é extremamente importante, que é a automotivação. E a automotivação implica eu ter objetivos. Uma pessoa que não tem objetivos de vida é uma pessoa que, vou acordar, vou trabalhar, vou ganhar o meu dinheirinho, para pagar as despesas. E a maior parte das pessoas vive neste registro. Porquê? Porque também fomos educadas, muitas vezes, a não desejar mais. Tu tens é que te contentar com a vida que tu tens. Tu és ambiciosa, tu és assim, tu és assado. E o que é que acontece? Uma pessoa que até internamente tem objetivos, quer crescer, sente-se mal. Só por pensar que deseja isso. Uma vez mais, fruto da nossa educação e da nossa sociedade. Só que, graças a Deus, hoje nós somos adultas, nós temos as nossas plenas faculdades mentais e nós podemos contrariar isso. Por isso, quanto mais objetivos eu tenho, mais motivada eu me sinto. E quanto mais motivação, mais eu consigo atingir os meus objetivos. Mas não se fiquem apenas pela motivação.
Eu vou precisar de estar motivada, mas há momentos em que eu não estou motivada para me levantar da cama. Há momentos em que não me apetece pegar nas coisas. Então aí eu tenho que ir buscar uma competência emocional importante. Disciplina. Disciplina. Mesmo que eu não esteja motivada, eu tenho que ser disciplinada e tenho que pensar no resultado final que eu quero. Atenção aos prazeres imediatos que nós temos. E prazeres imediatos é, ai, me levantar às 7 da manhã, ai, não vai dar. Ai, não, não consigo. Ok, tudo bem, não consigo. Então eu estou a adiar um prazer, uma realização fruto de um prazer imediato. Está a fazer sentido? Eu vejo aí pessoas a abanar a cabeça. O que é que acontece muitas vezes? Isto é o ser humano, é o imediatismo. Nós queremos ficar elegantes, mas nós só vamos comer agora este bolinho. Ai, nós queremos ficar elegantes, mas não me apetece ir para o ginásio. Ai, eu quero ter muito conhecimento e me tornar uma pessoa, uma excelente comunicadora, mas não me apetece estudar. Ou seja, o que é que o ser humano faz? O ser humano até tem objetivos, só que o ser humano é de prazeres imediatos. Ou seja, eu prefiro este prazer imediato do que estar a pensar no resto. E isto tem uma razão de ser. Isto tem a ver com a química cerebral. Cada vez que nós temos um prazer imediato, a comer alguma coisa, a ficar mais tempo na cama, o que é que acontece? Nós libertamos dopamina. E a dopamina é viciante. Só que nós temos que pensar numa coisa. E é isto que eu tenho feito. Porque eu nem sempre acordo motivada. Nem sempre estou, hoje vai ser um dia maravilhoso. Ok, Verónica, levanta-te e faz do dia maravilhoso, faz aquilo que tens que fazer. E o que é que acontece quando nós fazemos aquilo que temos que fazer? Que é através da disciplina. A motivação depois aparece. Quando eu fiz uma tarefa que eu não gosto de fazer, vocês não imaginam depois, quando eu acabo de fazer essa tarefa, o quão prazeroso é. Quando eu tenho que gravar vídeos, quando eu tenho que gravar aulas, quando eu tenho que criar roteiros, não é o que eu gosto. O que eu gosto é estar aqui com as pessoas ao vivo. Para mim era só estar ao vivo, só que o meu negócio não é só estar ao vivo. Então lembrem-se disto. Quais são os prazeres imediatos que não são benéficos para mim? E o que é que eu quero realmente para o meu futuro? E aqui nós vamos colocar ação, foco e disciplina. E entramos agora, já na reta final, e vamos falar de duas grandes competências emocionais que nós precisamos, ou melhor, dois grandes pilares. Temos o pilar dos relacionamentos com os outros, relacionamentos interpessoais. Como é que eu me relaciono com os outros? Como é que é a minha comunicação? Como é que é a minha comunicação? Às vezes as pessoas dizem, Branco, as pessoas percepcionam-me de uma maneira diferente, mas eu não sou assim. E a minha pergunta é, como é que eu estou a comunicar? O que é que o meu corpo está a comunicar? Se eu estou assim, eu estou a adorar estar aqui nas manhãs confiantes, são maravilhosas. Continua, Verónica. Ou seja, vocês podem dizer que estão a adorar, só que aquilo que eu vejo e que me chega na minha mente é que não. Porquê? Porque a nossa comunicação não verbal diz mais do que a nossa comunicação verbal. Por isso, quando as pessoas às vezes dizem, Branco, as pessoas acham que eu sou assim, acham que eu sou assado, aquilo que eu digo é assim, nós não temos que nos balizar por aquilo que as pessoas dizem, mas atenção, importa perceber como é que eu estou comunicando para as pessoas me percepcionarem daquela forma. Faz sentido. Porquê que as pessoas dizem que eu sou arrogante? Porquê que as pessoas dizem que eu sou... não, às vezes digo às pessoas, atenção, existe uma linha tênue que separa a arrogância da confiança. Uma pessoa arrogante é aquela pessoa que acha que sabe tudo, que eu não preciso de nada, e eu já sei tudo, nem vale a pena me ver, e às vezes até tem um tom mais agressivo. Uma pessoa confiante é aquela pessoa que, sim, eu tenho conhecimento, eu sei que sou boa a fazer aquilo que eu faço, no entanto, eu sei que preciso dos outros e preciso de mais conhecimento para me tornar uma pessoa ainda melhor. E aí é esta linha. Agora, analisem o que é que estão a comunicar, o que é que o vosso corpo, a vossa fisiologia, a vossa fisionomia está a comunicar para o exterior. Porque dizer que eu estou tão feliz hoje, estou mesmo feliz. Hoje vai ser um dia espetacular. Não vai. E depois o que é que eu estou a dar a dizer? Qual é o que estou a condicionar a minha mente e estou a condicionar a forma como sou percebida? Comunicação é fundamental, mas existe um outro pilar que toda a gente já ouviu falar, que é a empatia. E a empatia começa com o não julgamento. Quem sou eu para julgar a Olga? Quem sou eu para julgar a Fátima? Quem sou eu para julgar a Paula? Cada um é que sabe de si. O Paulo Coelho, que é um
autor que escreve livros maravilhosos. Ele tem um livro que se chama Verónica Decide Morrer. Olha, é o primeiro livro que eu vi com o meu nome. Eu tive curiosidade e li o livro. O livro é extremamente poderoso. Mas ele diz uma frase, o Paulo Coelho, ele é um escritor brasileiro, em que ele diz que cada um é que sabe da sua dor e renúncia. Eu não sei o que é que a Fátima está a sentir, eu não sei o que é a Dulce está a sentir. E aquilo que eu tenho que fazer é não julgar. Ninguém gosta de ser julgado. Nós queremos ter melhores relacionamentos com os outros, mas nós estamos sempre a julgar os outros. Eu estou sempre a julgar o comportamento dos outros, a forma como as pessoas agem. Porquê? Porque no meu modelo mental, as pessoas têm que ter um comportamento igual ao meu. Já repararam que para nós todas avaliamos a realidade e os outros com base naquilo que nós somos, com base naquilo que nós consideramos importante? Imaginem, para mim, um valor muito importante é a liberdade. Então eu acho que toda a gente tem que ter liberdade para poder criar projetos. Mas, se calhar, para a Fátima, a segurança, o ter um trabalho é mais importante. Quem sou eu para julgar? Mas se calhar, se eu não tiver esta empatia, vou dizer, não, Fátima, arrisca, passa, não sei o quê, deixe tudo. Eu estou a julgar o outro com base naquilo que eu considero que é melhor para mim. E nós fazemos isto a nossa vida toda. E as pessoas não querem ser julgadas. As pessoas querem ser amadas, respeitadas e aceites. Atenção, sempre com os tais limites. Porque há pessoas que vocês vão se querer relacionar e há outras que não se vão querer relacionar. É uma escolha nossa. Eu, no meu local de trabalho, se eu vou trabalhar para uma empresa, se eu vou trabalhar para uma instituição, eu tenho lá pessoas, elas trabalham comigo, eu não vou julgar, eu vou procurar trabalhar da melhor forma possível, mas depois disso não vou me relacionar com aquelas pessoas que se calhar não me dizem nada, e está tudo bem. Quando as pessoas me dizem, gostam de toda a gente, eu amo toda a gente, eu gosto de toda a gente, nós respeitamos toda a gente. Agora, se simpatizamos e temos e gostamos de toda a gente, eu acredito que não. Mas se não, e não temos que gostar e venerar toda a gente, nós temos é que respeitar todas as pessoas, desde aquela pessoa que está aqui no topo àquela pessoa que está aqui. E aquilo que eu percepciono muitas vezes é, quando alguém está aqui, deixa-me venerar e respeitar. Quando alguém está aqui, nós muitas vezes não respeitamos. E uma pessoa que está a pedir, que está numa rua, tem tanto valor como uma pessoa que possa estar a liderar uma equipa. E existe um provérbio, assim como julgas, assim será julgado. Por isso, se nós queremos melhorar os nossos relacionamentos com os outros, nós temos que aprender a não julgar, a criar empatia. E para finalizarmos, eu queria vos deixar aqui uma frase que também ontem, nesta pesquisa, é uma frase de John Wooden. Depois, se quiserem, posso passar-vos a frase. O sucesso, isto para mim acho que é das melhores definições de sucesso. O sucesso é paz de espírito, que é um resultado direto da autossatisfação em saber que você fez tudo o que podia para se tornar o melhor que é capaz, dentro das suas capacidades e limitações. O sucesso é eu dar o meu melhor todos os dias, na condição que eu estou e com os recursos que eu tenho. Para mim, esta é uma definição, uau, muito, muito válida. Para mim, o sucesso é honrar os meus valores. Para mim, o sucesso é saber que eu estou a dar o meu melhor, mas que preciso de mais para fazer ainda melhor. Criem a vossa definição de sucesso. Trabalhem a vossa inteligência emocional. Está cientificamente comprovado que quanto mais emocionalmente capazes nós nos tornamos, maiores são os nossos resultados. E o que é que, de uma forma muito resumida, nós temos que fazer para trabalharmos aqui a nossa inteligência emocional? Nós precisamos de mudar a forma como nós pensamos. Temos que mudar a forma como nós nos sentimos e mudar as nossas ações. Pensamento, emoção, ação. Quando eu mudo tudo isto e alinho com os resultados que eu quero,
eu consigo mudar a minha vida. Mesmo que surjam obstáculos e desafios.